Está começando pela sua TVO, a partir desse momento, o programa Espaço Cidadão. É uma oportunidade para que diversos assuntos possam ser discutidos. Nosso tema de hoje, valorização da cultura afro. Será que isso de fato é respeitado no estado de Santa Catarina? Será que nós ainda temos preconceitos raciais em nosso estado? Nós vamos saber a realidade disso. No programa de hoje, Espaço Cidadão, quando eu vou entrevistar Estela Mares Cardoso. Ela é vice-presidente da UNEGRO, União de Negros pela Igualdade. E antes da gente mostrar a reportagem da Fernanda Fontoura, eu queria abordar um tema e deixar como primeira pergunta para ela depois, para Estela Mares. É muito comum você ver um comercial na televisão em que aparecem 8 brancos e apenas um negro. Por que não 8 negros e apenas um branco? Nós vamos ter a explicação dela depois do trabalho da Fernanda Fontoura. O desejo de acabar com o preconceito através da arte fez surgir o Coletivo Nega, grupo de teatro formado por artistas afrodescendentes. Um projeto do Departamento de Artes Cênicas da Universidade do Estado de Santa Catarina. Um dos objetivos do grupo é colocar em debate a questão da ausência do negro nos palcos. Para isso, o Coletivo Nega traz à cena questões quase que esquecidas pelos artistas catarinenses e brasileiros, como o racismo e a inclusão da chamada minoria. Eu acho que a gente se insere, na verdade, num movimento que não é nem florianopolitano, nem catarinense apenas, é um movimento nacional de valorização de uma cultura que é forte no Brasil, mas que ainda não encontra alguns espaços para se manifestar e para, vamos dizer assim, e para crescer. Um desses espaços é, com certeza, a universidade. Então, assim, a gente vem dentro desse movimento e para somar a esse movimento de valorização dessa cultura. A prática teatral se baseia em expressões e manifestações culturais de origem africana. O Coletivo Nega recebe formação permanente em interpretação, danças populares e de origem africana e percussão afro-brasileira e latina. A partir deste conhecimento, nascem os espetáculos. O que mais eu acredito que enriquece o trabalho é que a gente usa dessa experiência pessoal e dessas pesquisas que a gente faz para a nossa construção teatral. Então, isso é uma das coisas que eu mais prezo assim, no grupo. A estudante da 5ª fase do curso de Artes Cênicas se encantou pelo projeto e decidiu abraçar esta experiência. A gente é muito unido, então a gente brinca, cria junto, briga, discorda, mas eu aprendo muito, assim, tanto com questão de direção, de atuação, como principalmente na música, assim, que eu não tinha muito contato, mas era algo muito que me interessava. O grupo é aberto à comunidade, basta gostar de interpretar e simpatizar com a proposta. O músico Edinho Roldan trouxe sua experiência como percussionista para o projeto. Eu tenho trabalhado com alguns grupos de teatro aqui da UDESC mesmo, em algumas performances que aconteceram alguns anos atrás, e eu fazia já percussão para o pessoal. Fazia efeitos, tudo que fazia parte de fazer barulho na peça era comigo. Um sorriso negro, um abraço negro. O último trabalho apresentado pelo Coletivo Nega foi Preto a Porter, baseado nas experiências pessoais dos artistas. Quando a gente começou o processo, a minha ideia principal era colher as histórias dos atores, histórias reais, de situações de racismo, de histórias de infância, memórias de infância, de vitórias, e, enfim, de amores, né? Então, na verdade, foi um processo muito assim, interessante, porque eu, inicialmente como diretora, pensei assim, a gente colocar o ator como ele mesmo em cena, sem ter a máscara de um personagem, que fosse mais importante o público ver o ator em cena, ele bem como ele é mesmo. E durante o processo, assim, tantas histórias interessantes foram surgindo, tanta coisa bonita foi surgindo, que ele ficou muito mais do que isso. E a mensagem, eu acho que
mais importante que a gente tentou buscar, que eu acredito, que a gente acredita que conseguiu alcançar esse objetivo, foi de mostrar para o público, além de mostrar quem a gente é de verdade, mostrar que ser negro, apesar de ter um lado ruim, que é o preconceito e um monte de coisa ruim que a sociedade coloca em cima, mas é bom também. É muito bom pela nossa história, pela nossa garra, a questão de lutar a cada dia contra o preconceito para conseguir nosso espaço. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, dizer grandeza e um pouco de coragem. Estela Maris, você acompanhou a reportagem da Fernanda, mas eu quero voltar àquela... Primeiro, obrigado por atender o nosso convite. Muito obrigada. Eu quero que você me responda aquela pergunta que eu fiz sobre os comerciais. Você encara aquilo como... Eu encaro, mas quero saber a tua opinião. Como uma hipocrisia? Por que tem 5 brancos e apenas um negro para disfarçar ali? Os nossos programas de TV, como de propaganda, ele é o reflexo da nossa sociedade brasileira. Uma sociedade eurocêntrica, racista, machista, no qual o negro ele está na invisibilidade, né? Então, qual é a nossa... Gostei da palavra que você usou, invisibilidade. Isso, ele tá... Então, assim, hoje nós temos vários atores negros, né? A gente percebe que tem tido um avanço, mas muitos artistas negros ainda continuam, né, atrás, né, tendo papéis pejorativos, secundários, né? Então a gente acredita de que, e até entender o seguinte, a sociedade mudou, cada vez mais as pessoas negras, elas são consumidoras de produto. Então eu acredito de que a partir do momento em que você não comprar aquele produto que não te oferece, né, que não é apresentado para você, você passa também a dar um recado para esses empresários que negam a visibilidade do artista negro, da pessoa negra nos seus comerciais e nos seus produtos. A gente percebe que, aos poucos, algumas empresas têm tido essa preocupação, porque se ele não vende para a pessoa negra, essas pessoas não vão comprar esse produto, né? Então a gente vê a Natura tendo essa preocupação e outras empresas, né, tendo essa preocupação, mas eu acho que assim, precisa assim, a valorização dessas pessoas e também acho assim, falta também a gente questionar, né, a gente tem pouco questionado também. Me diga uma coisa, você usou as palavras avanço, houve um avanço e tal. Eu acho que esse avanço está muito lento ainda. Você concorda comigo? Não, com certeza. Ele está lento para os 300 anos de escravidão e 500 anos e pouco após a abolição, né? Então a gente percebe que esses avanços eles têm acontecido, mas de forma muito lenta. Então precisam muito mais disso. Então por isso que eu digo assim, eu compreendo que a gente precisa criar mais ações, né? E a população compreender de que não é só aquele artista que está sendo vetado num programa de TV, não é só um artista que está sendo num papel secundário, um ótimo artista que poderia estar tendo um papel protagonista. A gente percebe que quando esse artista tem a oportunidade de ser protagonista numa novela, ele também, a mídia, né? E a própria população, ela não aceita. Né? A gente vê a Thaís Araújo numa última novela, não nessa, na anterior, que tinha um papel protagonista e, de repente, foi perdendo esse papel na novela, né? Bom, me diga uma coisa, a valorização da cultura afro ainda é um desafio nos dias de hoje? Fundamental, né? Porque hoje mesmo eu ainda estava pensando, ela está intrínseca em tudo, em todas as manifestações, em todo o cotidiano. Mas quando você, a partir do momento em que você dá visibilidade para que a cultura negra ela está ali colocada, é você negar a uma ideologia que está colocada, eurocêntrica, branca, né? Então você tem que negar isso. E para a sociedade, para esse mundo capitalista que sobrevive da segregação, né? Ele acaba, é ruim isso, então é fundamental em que a gente busque, né, maiores
conquista, né? Então a gente percebe assim, ó, a questão das lutas, as cotas hoje tem sido uma oportunidade muito grande, porque hoje os nossos alunos... E veio para ficar. Veio para ficar, né? O Supremo já decretou isso, né? Então hoje o papel nosso agora é exigir que as universidades implementam, né, o sistema de cota. A própria presidente Dilma assinou o decreto, então todas as escolas, né, até 2015 tem que ter já o sistema de cotas introduzido, né, dentro das suas porcentagens, de acordo com a porcentagem de negros nos estados. Então, eu acredito que nós precisamos fazer com que essas políticas elas sejam implementadas. Então, os nossos estudantes possam hoje não ficarem somente no ensino. Vou contar uma experiência hoje que eu achei muito importante. É bem importante. Hoje o meu filho chegou em casa e falou assim... Que idade ele tem? Tem 14 anos. Em julho, eu fui chamada na escola dizendo que ele estava reprovado, em julho. Aí eu fiquei assim, e não só ele, muitos amiguinhos dele, aconteceu isso. Aí eu fiquei inconformada como pedagoga, não dá para aceitar, o teu filho em julho está reprovado. Troquei de colégio, ele foi para o colégio Jurema Cavalazzi, no qual... todos os dias, coordenação, professores, né, junto comigo também, que essa participação do pai é fundamental. Hoje eu tive a notícia, meu filho aprovado. Significa o quê? Significa assim, que aquele jovem, aos 14 anos, negro, se eu não tivesse dado importância, se eu tivesse dito para ele, se eu tivesse aceito somente a fala daquela diretora, daquele professor, o meu filho estaria repetindo novamente o ano. E ainda teria recebido uma bronca tua, né? Com certeza. Então, assim, os nossos jovens recebem muito não. Os nossos jovens recebem, não é possível, você não é capaz. Desculpa te interromper, o que essa professora te argumentou para já reprová-lo na metade do semestre? Primeira coisa que mais me chocou foi chegar na escola, eu fui para resolver um outro problema, saber que ele tinha 13 faltas de reprovação, 13 faltas consecutivas somente na disciplina de matemática. Isso não era verdade? Não, ele tinha essa falta, mas o que mais me espantou você não ser notificada que teu filho estava faltando 13 dias consecutivos. Aí ele estava na escola, como ele não saía da escola, ele ficava na sala de aula, ficava lá na escola. Mas o que acontece? Eu entendo que faltou a autoestima, baixa autoestima, o desinteresse pela sala de aula, pelo conteúdo. E quando você não é estimulado, você acaba desistindo. Te corta, né? Então, no meu entendimento, é isso. O que nós precisamos? O que nós, mulheres negras, precisamos ser estimuladas? Então, por isso que eu sou a favor das cotas. Ela, no meu entendimento, ela é um mal necessário para que a gente possa, em curto prazo, diminuir essa desigualdade que está relacionada à universidade, que está ligada à inserção no mercado de trabalho, que está ligada... Hoje, por exemplo, saiu uma pesquisa agora da CEPI, da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que existe um grande índice de jovens negros sendo mortos. E o que mais espanta, a população não está preocupada. E quem é essa população que não está preocupada? A população branca, porque os seus jovens não estão sendo afetados diretamente. Nós temos 30 segundos, eu queria só que você me respondesse. Os projetos que existem hoje são suficientes ou vocês já têm mais projetos? Não, ele, na verdade, ele precisa... Nós temos o Estatuto da Promoção da Igualdade Racial. Esse ano acabei assumindo, agora há pouco, a posse no Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Isso para nós é muito importante. Santa Catarina é presente em nível nacional. Está a nível nacional. Nós também temos o professor Paulino pela Associação de Pesquisadores Negros, também dentro do Conselho. Para nós é fundamental porque as políticas, às vezes, elas estão colocadas, tem recursos federais e o nosso Estado, primeiro, uma grande denúncia em relação ao nosso Estado. O nosso Estado não atende às políticas raciais. Não existe nenhuma ação a nível de governo para que as políticas raciais possam ser implementadas. A nossa Secretaria de Educação pouco responde à Lei 10.639, que é a implementação da história da Afro no currículo escolares. Os nossos professores, poucos têm sido formados, poucos materiais adquiridos, e assim, e por que é um absurdo? Tem recurso federal. É simplesmente assinar parceria. Falta vontade. Falta vontade. Nós vamos ao intervalo agora e logo em seguida voltaremos pela sua TVA com o programa Espaço Cidadão. Nosso tema de hoje, valorização da cultura afro. Nós estamos conversando com a Estela Mares Cardoso,
Tudo isso você tem só aqui na sua TVA. Até já. Nosso tema de hoje no Espaço Cidadão é valorização da cultura afro, a realidade. E aquela pergunta que não quer calar. Existe segregação racial no Brasil? Existe racismo ainda no Brasil? Vamos acompanhar mais um trabalho da nossa repórter Fernanda Fontoura e depois eu continuo a minha entrevista aqui com a Estela Mares Cardoso. Vivacidade, soltura dos corpos e reverência à cultura africana. Este é o Abayomi, grupo de pesquisa em danças e músicas da Universidade Federal de Santa Catarina. O objetivo é disseminar a cultura africana, né? Fomentar e contribui para um campo bem amplo, assim, tanto para o desenvolvimento humano, né? Como a dança enquanto arte também. A possibilidade de dançar coletivo, de jogos coletivos, né? Que vem de danças rituais, danças tradicionais, que a gente aprende e reinventa também a partir dessas danças tradicionais. Os encontros são semanais e abertos à comunidade. As aulas têm em torno de 2 horas de duração. A gente começa sempre com uma sequência de alongamento e de consciência corporal, visto que a gente tem que dar conta também dos conteúdos rítmicos, que durante a aula não tem esse tempo. Então a gente dá sempre aquela iniciada de 20, 30 minutos de alongamento, aquecimento, percepção corporal, para depois seguir com os ritmos, em especial malinquês. Não que a gente trabalhe só ritmos malinquês, mas atualmente é o que a gente mais tem tido contato assim, dentro da nossa pesquisa, né? Através da Fanta. E aí a gente segue com os ritmos dos tambores, né? Procurando manter a tradição rítmica e a dança também, passos tradicionais que a gente aprende e reinventa também, reinventa coreografias e sequências, a gente pode estar criando, tem essa possibilidade, né? O grupo explora momentos coreográficos e de improviso, sempre unindo a percussão e a dança. A percussão e a dança, elas fazem parte de uma mesma coisa, na verdade. A dança, ela vai sobre os ritmos da percussão, só que a percussão também, ela tem que acompanhar o pé da dançarina. Cada ritmo tem uma dança específica, e cada dança realmente para cada ritmo. E os instrumentos também trabalham, cada um faz uma frase diferente, mas eles fazem um ritmo só. Então, a dança e a percussão fazem um corpo só, no final de contas. Um recado muito importante vem sendo dado à comunidade: a necessidade de valorização da cultura afro-brasileira. Eu acho que ela não tem o seu devido valor que ela realmente poderia ter. Então, com certeza, essa cultura poderia ter mais representatividade dentro, digamos, do cenário que a gente vive atualmente, e políticas públicas realmente viriam muito bem para promover essa cultura, que é uma cultura muitas vezes que não está dentro da mídia, não está dentro do mainstream, assim, né? Então é uma cultura ainda à margem, digamos assim. Olha, eu acho que cada vez a gente está conquistando mais espaços, né? E eu acho que essas oficinas aqui na universidade, elas também abrem, né, para que as pessoas possam estar conhecendo esse trabalho. E eu acho que é muito relevante porque é todo um trabalho de pesquisa. Então, inclusive, as pessoas da África vêm aqui, a gente tem esse contato, né? Então, é trazido desde a matriz africana para darem oficinas para a gente, né? Então, a gente já teve oficina com a Fanta Konatê, com o Mudu Diata, né, com o Mamadou. Então, acho que é muito importante, cada vez mais portas estão se abrindo, né?
Por ser um grupo novo, eu acredito que os objetivos ainda estão se esclarecendo. Os meus objetivos aqui no grupo são de pesquisar com respeito a essa tradição e fazer tentar fazer pelo menos o que o brasileiro faz de melhor, que é transformar, né? Misturar. A gente é misturado. Então pegar esses elementos que estão lá do outro lado do oceano e juntar com a cultura afro-brasileira, que a gente também pesquisa. Então, dentro disso, eu acho que os objetivos estão sendo cumpridos, sim. Acho muito bonito o que está acontecendo. Você acompanhou o trabalho da Fernanda Fontoura. Estela Maris, tanto a Federal como a UDESC, e nesses projetos, atendem aquilo que vocês almejam ou ainda está um pouco aquém, ou muito aquém? No meu entendimento, são trabalhos excelentes. Conheço o trabalho do Edinho, conheço o trabalho da Simone, que já fizeram alguns trabalhos pontuais em algumas comunidades, principalmente o Edinho, um trabalho com mais consistência através do Afro Catarina, mas precisa que o órgão público, o governo municipal e estadual assume isso, né? Porque é o seguinte, as pessoas que ainda hoje atuam nesses projetos, participam desses projetos, é um público seleto, não são os nossos jovens, não são as nossas crianças que estão na comunidade, né? Então, esse projeto ele tem que ser atingido nas comunidades. Como chegar às comunidades, como chegar às crianças? Eu passo pelo senhor através da Lei 10.639, né? Porque esses projetos podem sim estar inseridos nos projetos da rede municipal e da rede estadual de ensino como um complemento escolar. Né? Hoje a gente está aí com o ensino integral, em que acho que uma das alternativas é oferecer a aula de dança, a aula de cultural, porque ali tu não aprende somente a dança. Você aprende também a trabalhar com os instrumentos, você aprende, tu tem a aula de história. Isso é lazer também, né? É lazer, né? É fundamental, é um exercício físico também. Né? E é um momento de ocupação desses jovens. E a outra coisa é dizer o seguinte, toda manifestação do corpo, muitas vezes essa cultura é vista para dentro da sala de aula como coisa ruim, a coisa errada. Né? São manifestações. Normalmente tudo que vem da cultura afro-brasileira é visto de forma negativa. Então nós temos que desconstruir isso. Então eu acho excelente esse trabalho que a Baumi faz em parceria com a UDESC, da mesma forma que o Coletivo Negro faz com a UFSC, o Coletivo Negro com a UDESC, mas nós precisamos ir para a base, nós precisamos estar na comunidade. Então, para estar na base, nós temos que ir para as escolas municipais a oferecer essas atividades através da Lei 10.639, que tem recursos federais e tem para que possam ser implementados. Quer dizer que teria que ter mais atividade por parte das 295 secretarias municipais de Santa Catarina, com o aval da Secretaria de Estado. Com certeza, porque é ela que assina a rúbrica. Quer dizer, isso seria importante para se chegar até a garotada. Aquela garotada que está começando, aquela garotada de 5, 6, 7 anos, é isso? Porque assim, quando eu digo para o senhor que aquele trabalho é legal, é importante, mas não me atende, é que eu vejo o meu jovem, a minha criança, não sendo atendida por essa informação. Porque já estão numa faixa etária muito mais acima, né? E o ideal é chegar na gurizada. Né? Na gurizada, é ali que está esse nosso jovem, esse tipo de dança, de cultura, ela trabalha com a autoestima, faz com que esse jovem passe a se amar, se autovalorizar e amar, faz parte da nossa cultura. O nosso corpo fala, né? Então vibra, então o nosso jovem precisa vibrar, né? Então ela tem que estar na sala de aula, na comunidade. No dia a dia. No dia a dia. Estela Maris, a palavra preconceito, preconceito, existe no Brasil? Está colocado no nosso dia a dia, né? Todos os dias ela está colocada e onde que nós sentimos esse preconceito? O meu cabelo é pinchain, teu cabelo é ruim. Porque o cabelo bom é aquele cabelo liso e longo. Mas quem é que disse isso? Está colocado na sociedade, né? Eu, como uma grande pesquisadora de literatura infantil, os nossos livros de literatura infantil, eles estão cheios, né, de estereótipos e estigmas. Quando que o senhor viu uma princesa e uma rainha nos nossos contos de fadas sendo negras? Exato, nunca. Nunca. Então, está ali. Desde a infância, nós temos o contato com o racismo. O que nos foi colocado até hoje, e aí eu acho que a lei da cota nos traz outra alternativa, né, que até hoje, como é que a gente se via?
no máximo, jogador de futebol. Era a única alternativa. Hoje em dia, o nosso grande desafio é dizer para os nossos jovens que ele não tem que querer ser o traficante da sua comunidade, ele tem que querer ser o presidente da República. E que ele tem condições de ser isso. Temos um exemplo. Joaquim Barbosa, com certeza, presidente do Superior Tribunal com certeza. Então, de Justiça. Então é isso que o nosso jovem precisa, né? A gente pode dizer, antes, para a cultura negra, para o negro como um todo, antes e depois do Barbosa, vai mudar, as coisas mudarão no país? Sabe de que eu estou falando, né? Eu posso falar assim, eu acho que é uma referência muito positiva para nós. Não se pode dizer se vai mudar tudo ou não, mas é uma referência, né? É uma referência, né, como a gente diz, muito distante, né, e com toda a questão que assim, muda a política, não muda, mas ter um presidente negro nos Estados Unidos é uma reeleito, referência. Inclusive. Reeleito, é diferente. Né? E vamos trabalhar aqui um pouco. Ter Inácio Lula da Silva, presidente por 2 gestões no Brasil, é uma diferença. É dizer que nós temos capacidade, que o proletariado, o trabalhador, ele tem capacidade, porém precisamos de oportunidade. Eu sempre digo o seguinte, eu não quero igualdade, eu quero equidade, direitos iguais, condições iguais. É isso que eu quero, oportunidades. Pode ser tornar uma regra e não uma exceção. Isso, é isso que vocês querem. Com certeza. Me diga uma coisa agora, Estela Maris, com toda a sinceridade, você já sofreu ato de racismo? Em algum momento você se sentiu desconfortável? Desde a minha infância até os dias atuais. Até hoje? Até hoje em dia, né? Hoje eu sou assessora parlamentar da deputada Ângela Albino e numa situação, por ser negra, a pessoa, fui fazer um serviço e a pessoa... Você sentiu que ela te olhava diferente? Não respondia. Ou nem olhava? Nem respondia, assim, foi uma situação de constrangimento. Aí eu cheguei e te falei, olha, sou assessora da deputada Ângela Albino e estou aqui para encaminhar esse trabalho. E você conseguiu vencer essa barreira? Claro, com certeza, porque a gente, hoje, você tem que se colocar naquela condição, né? Eu estou nessa condição, eu sou uma professora, sou educadora, pedagoga formada e na condição de uma funcionária como qualquer outro funcionário dessa casa. Que merece um atendimento normal. E que precisa, é fundamental. Então, assim, hoje a tua vestimenta não pode ser, e a tua cor da pele não pode dizer para você o que você pode fazer ou não fazer. Já passamos isso. Hoje, racismo é crime, é inafensável. E aí, assim, eu sempre brinco o seguinte, eu sempre digo como educadora, eu digo assim, toda prática de racismo, eu vou dizer para a pessoa, essa prática é racismo. Se ela repetiu, eu vou na lei. Afonso Arinos. Cumprir a lei, que e realmente fazer a denúncia de racismo e ir até o extremo mesmo para que essa pessoa possa. Então, eu digo assim, a gente tem que desconstruir, porque ele está enraizado dentro da gente, é cultural, né? Agora, a partir do momento que você sabe que essa prática ela é racista e você continua, significa que você realmente tem já os teus valores, as tuas concepções racistas. Muito obrigado por todas as explicações que você nos deu. Ok, Estela? Obrigada. Eu conversei no programa de hoje Espaço Cidadão, que só tem na sua TVAL, com Estela Maris Cardoso. Ela é vice-presidente da UNEGRO, União de Negros pela Igualdade. Ela, em nível nacional, é a representante de Santa Catarina. Você precisa pensar nisso. Por que nos comerciais tem apenas um negro e 8 ou 9 brancos? Qual a mensagem que se pretende fazer com esse tipo de propaganda? Na minha avaliação modesta, isso não deixa de ser hipocrisia. Mas isso acontece nos dias a dias e ela mesma, como assessora da deputada Ângela Albino, deixou bem claro, sofreu racismo, mesmo prestando serviço para a deputada. Mas não precisa prestar serviço para uma pessoa para sofrer discriminação. Em momento algum isso tem que acontecer. Você pode pensar nisso e tornar isso uma regra. Nada de racismo. Muito obrigado, um grande abraço, voltamos a semana que vem.